Tudo bem? Peço que vocês aceitem aí. Então, obrigado, boa noite. Agradecer a todos que estão aqui. Fazer um agradecimento especial à Nina, que está aqui, representante da família, né? Infelizmente, o Thiago, eu não sei, eu mandei para ele o convite, mas acho que ele não sei, ele não me deu nenhuma notícia, né? Ele não chegou a responder, Ronaldo? Não respondeu. Eu espero que seja o Thiago que eu tenho, né? Mas acho que é ele mesmo. Mas é assim, quando nós estivemos juntos lá, eu mandei, fiz uma troca com ele, mas ele não chegou a responder. Então, qual é a nossa grande missão hoje? É fazer essa homenagem a Gudrun, que foi essa pessoa que deu início, em grande parte, ao movimento antroposófico no Brasil, principalmente ligado à medicina, à parte da biografia, mas também várias outras terapias que surgiram, né, desse movimento. Então, eu fiquei com a incumbência de preparar umas fotos, recebi algumas fotos, percebi algumas, peguei algumas fotos antigas também, algumas delas não estão com um padrão bom, né, de apresentação, mas o que eu tentei fazer foi lembrar de algumas coisas que davam um fio vermelho. E, evidentemente, isso é uma introdução, e depois, naturalmente, nós vamos abrir para todos que queiram falar, que tiveram algum contato, né, que queiram complementar alguma coisa. Antes de eu começar, Márcia, quer falar alguma coisa? Eu queria, na verdade, é algo que perpassou meu pensamento hoje o dia inteiro, que as sementes que Gudrun plantou na terra estão frutificando, e a gente vê aqui as pessoas mais antigas da antroposofia, né, que também foram permeadas por esse impulso de Gudrun, e pessoas bem novinhas que estão chegando agora, que começaram no grupo 20 a sua formação e que também estão aqui, né? Então, é uma alegria a gente ver o quanto essas sementes floresceram, frutificaram, e como essas sementes continuam. Isso, para mim, traz a enorme grandeza de Gudrun, né? O significado dela e a grandeza de tudo que ela realizou na Terra. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Então, eu vou aqui começar com a apresentação, né? A Catarina Mirioli parece que saiu de novo. Já voltou, já voltou. Voltou? E a Vanessa, a querida Vanessa, está aí agora também. Né? Então, como eu falei com vocês, é uma sequência de fotos, estão mais vinculadas. Na realidade, essas fotos estão mais vinculadas à formação, momentos da escola, né, de São Paulo, mas eu vou começar com algumas outras fotos, porque, na realidade, tudo começa mesmo com a Clínica Tobias, né? Foi o primeiro grande impulso que ela deu, né? Então, eu vou aqui apresentar. Vocês vão me falar se tá completo, está integral, tá? Perfeito, perfeito, Ronaldo. Então, agora fez a mão santa, deu certo. Então, vamos lá. Isso. Deixa eu só diminuir aqui para mim, porque senão eu não vejo o que eu estou apresentando. Isso. Então, essa é a nossa homenagem hoje, né, no dia 27 de outubro. A Gudrun teve uma biografia que se estendeu, né, desde o dia 14 de dezembro de 1929 a 28 de setembro de 2022. Ela estaria completando em dezembro agora os 93 anos, né? Está no 93º ano de vida. Eu peguei algumas fotos, né? Essa foto foi enviada pelo Amparo, ela criança ainda, né? Depois ela aqui com o Pedro, grávida, provavelmente aqui. Uma foto muito bonita dela, um sorriso, né? Eu peguei essa foto porque ela lembra bem o sorriso da Gudrun, né? Que a gente, quem conheceu, quem conviveu, né? Teve essa possibilidade. Aqui é uma foto mais em memória do sentido de que ela era uma nadadora, né? Ela tinha esse impulso da natação, né? Quem conheceu a Artemísia lembra da grande piscina da Artemísia. Não é essa, mas a gente lembra da grande piscina da Artemísia, né? Que ela tinha esse impulso, né? Com a natação. E aqui, aonde
praticamente a gente pode dizer que tudo começou. Na realidade, ela foi ser médica da escola, né? Na época em Higienópolis, né? Depois Rudolf Steiner, aí ela conhece a antroposofia, vai para a Europa, mas antes ela também faz isso, que vocês sabem da história, né? Que a Gudrun, bastante ativa, ela atendia os pacientes na própria casa, os remédios da Veleda importados ficavam no próprio armário do banheiro, e era então preciso expandir tudo isso, né? Era preciso se criar uma clínica e também um laboratório. Posteriormente, a Veleda veio para o Brasil. Então, aqui são algumas fotos que estão no álbum da clínica, né? Eu consegui pegar essas fotos do início, né? Ainda na fase de construção da clínica, em etapas diferentes, né? A segunda etapa foi mais tarde. Aqui, na clínica, se fazia muita arte também, né? Então, tinha uma apresentação, né? Essa é a história de Tobias, né? Aqui está a Gudrun, né? Atuando, né? Como anjo, um arcanjo. E aqui, um grande impulso que foi na Clínica Tobias, que foi o primeiro curso de medicina antroposófica realizado para estudantes pelo Dr. Otto Wolff. Então, aqui vocês têm a Gudrun, e aqui está o Otto Wolff. O Otto Wolff era um médico alemão que vinha todo janeiro para o Brasil, né, durante muitos anos, e aí começou a turma, e esse foi o grande impulso, né, para que a medicina antroposófica evoluísse no país. E esse fato da clínica, ele é importante porque a Gudrun, trabalhando aqui na Clínica Tobias com os pacientes, ela tinha essa visão de que os pacientes respondiam muito bem ao tratamento antroposófico, mas alguns tinham recaídas, e ela começou a perceber que isso se dava aos processos biográficos, né? Então, ela teve a ajuda de várias pessoas, ela foi na Europa também aprender sobre isso, e ela então começa, no Brasil, a fazer os grupos biográficos dentro da clínica, e posteriormente, esses grupos, aqui deu uma parada, só um minutinho, gente. Posteriormente, esses grupos vão ser colocados na Artemisia, né? A Artemisia, não sei, muitas pessoas talvez não tenham conhecido, mas na Artemisia, ela, na realidade, aqui, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, se vocês, talvez a Nina, o Gilberto que está aqui, a Berenice, mas antigamente a área da casa da Gudrun era aqui, nessa parte aqui, né, desse espaço, depois foi cedido e a casa da Gudrun foi construída aqui em cima, antes dela se mudar para Florianópolis, e depois foi construída toda essa estrutura, que a mata não deixa ver corretamente, mas é nessa Artemisia que aqui tem também uma reunião, né, com o Daniel, alguns médicos, Gilberto está aqui, Gilberto está se reconhecendo aqui, o Cálix, o Bruno, acho que essa reunião também foi por evento da colocação da pedra fundamental da Artemisia. E aqui são os grupos, né, os grupos de outono e primavera, que eram grupos que a Gudrun fazia com mulheres, e, com certeza, desses grupos, muitos dos temas que nós temos hoje na formação biográfica foram colocados como germe nesses grupos, né? Aqui nós temos uma pessoa que foi o Herardo, né, que foi uma pessoa importante também no movimento. Aqui depois foi a criação, quando começou a formação biográfica, né? Se criou um grupo com a Gudrun, que era um grupo de apoio a Gudrun, sabe, que a Márcia, Amparo, acho que não está aí, né? Assim, Amparo. Sim, mas Amparo acho que não está no nosso grupo hoje, né? Que agora eu estou sem ver as pessoas, né? Uhum. Aqui está a Rosinha, a Mercedes, Gudrun, Márcia, Ronaldo, Edna e Márcia. Lógico que vocês vão ver aqui umas fotos um tanto antigas, né? Outros tempos. Depois foi um grupo que foi o grupo da Artemisia, que era o grupo que coordenava, né, a parte médica e terapêutica durante muito tempo. E esse grupo, quando começou aqui a formação, nós criamos um núcleo biográfico.
Esse núcleo biográfico tinham essas pessoas, que aqui está a Berenice, que está aqui também, Márcia, o Corrado está aqui também, Gudrun, Angélica hoje não pôde estar, Márcia, Edna, eu e a Maristela, né? E esse grupo se reuniu várias vezes, nós nos reuníamos em Florianópolis, muitas vezes na casa já foi na casa da Gudrun, foi na casa da Rosinha, foi em hotel também, e esse grupo, ele teve a sua última reunião, que é essa foto aqui, que foi em 2008, né? Eu não tenho mais fotos, procurei mais fotos, mas não consegui encontrar. E agora eu vou só passar por alguns passos, né, antes da gente abrir para que todos possam falar, que era o fato da Gudrun escrever muito, né? Então ela escreveu em 2014, ela lançou o livro Vivências Espirituais em Biografia, né? Isso, não me engano, se foi na Sociedade Antroposófica. Aqui, em 2014, foi quando foi a primeira vez que o International Trainers Forum saiu da Europa e veio para o Brasil, foi um encontro, a Gudrun estava aqui nesse encontro também. Aqui tem a foto de todos os colegas da Europa, né? Não foram tantos, né? Todos, até parece que são muitos, mas nós temos colegas da Europa, aqui dos Estados Unidos, a Regina, aqui a Vera, a Karen, a Vera é holandesa, junto com o Léo, a Karen é espanhola, a Anita Charton, que muitos conheceram aqui no Brasil, né? E os outros somos nós aqui, brasileiros, isso foi no Centro Paulus, e eles vieram para o Brasil justamente porque nós estávamos festejando os 21 anos da formação biográfica no Brasil. Então, primeiro nós nos encontramos no Centro Paulus e logo depois teve o encontro que foi na Sociedade Antroposófica, festejando os 21 anos, né, desse caminho. E aqui nós temos, ao término, né, desse encontro, também um encontro, uma foto com todas as pessoas, né, que representavam o ITF. E eu peguei aqui algumas fotos dela e aqui eu me permiti pegar, assim, posturas da Gudrun, que eram bem características, né? Principalmente as posturas de mão, né? Se vocês observarem nessas fotos agora, aqui o sorriso, né? Típico de Gudrun, essas mãos, né? Que traziam tanta imagem, né? Quando ela usava imaginativamente, quando ela falava. Esse sorriso aqui, maravilhoso dela. Aqui ela dando autógrafos. Aqui já foi quando nós comemoramos em 2018 os 11 anos da ELEB. Ela veio também nos prestigiar aqui. Aqui está o livro, né, das vivências espirituais aqui, na biografia. Eu trouxe essa foto porque ela está muito alegre junto com o Túlio aqui. Aqui está ligado ao Centro Paulus, que é realmente uma outra influência, né, da Gudrun também. Então, nós falamos da Artemisia aqui do Centro Paulus. E nessa época, exatamente nesse período aqui, quando terminou esse nosso encontro, a Gudrun estava escrevendo um livro dos 80 anos na biografia. E ela foi visitar uma aldeia de índios. E ela aqui estava conversando, né, como nessa outra foto também, colhendo dados para o seu livro. E aqui também, só para a gente fechar, nós começamos lá com a Clínica Tobias, aqui foi em 2019, o lançamento, né, dos 50 anos, né, o livro de comemoração dos 50 anos da clínica, foi também na Sociedade Antroposófica. E eu vou deixar aqui, só para a gente lembrar, né, que são todos os livros que a Gudrun publicou. Né? Aqui tem uma boa... Eu acho que aqui só não estão os livros de alimentação. E, terminando assim já a nossa imagem, né? Essa foi uma foto que nós colocamos quando houve o falecimento da Gudrun e que mostra um aspecto que mais para o final da vida a Gudrun se dedicou muito à terapia artística. Né? Ela viveu isso, quem teve a oportunidade
de estar no velório, viu que ela tem a sua vida toda pintada, né? Ela mesma fez várias pinturas, né, da sua própria biografia. E depois que nós retornamos, eu e a Márcia que tivemos lá, estava acontecendo o grupo 20, Foi. do Centro Paulos, e nós colocamos, então, plantamos o IP. Talvez a Márcia queira falar um pouquinho sobre isso. Márcia, você quer falar? Sim, posso falar. Quando nós estivemos, então, presentes ao velório de Gudrun, a Solve sugeriu que a gente não levasse mais coroas, né? Porque tinham já muitas coroas, muitas homenagens para ela. E sugeriu, então, que comprássemos vasos de flores, né? Mas numa última conversa que nós tivemos com a Sol, veio a ideia de nós comprarmos um ipê, que é uma árvore tipicamente brasileira, genuinamente brasileira. Gudrun era uma brasileira que amava profundamente esse país e que também tinha um amor, né, pela natureza. Então, nós nos encarregamos de comprar essa árvore, o ipê amarelo. Esse ipê amarelo foi plantado. Esse é o grupo 19, né, Ronaldo? O 18. Desculpa, grupo 18. É o grupo 18, é o grupo 18. Uhum. O grupo 18, nós plantamos a árvore no primeiro dia, enquanto eu estava no local comprando a árvore, me veio assim uma imagem de que deveria ter alguma coisa além ali. E eu fui num lugarzinho que tem ali perto do local onde eu comprei a árvore, e encontrei muitos anjos em muitas posições, e um em especial que me chamou a atenção. Então nós colocamos esse anjo, que talvez o Ronaldo vá mostrar agora, ao pé dessa árvore, né? E ficou ali, esse anjo com essa criancinha no colo, né? E Gudrun sempre me passou também essa imagem. Era uma mulher adulta, sem sombra de dúvida, mas tinha algo de uma criança, né? Que estava sempre disposta a se divertir, disposta a arriscar, disposta a experimentar, disposta a dar um passo além. E eu lembro de uma foto que, infelizmente, eu não achei, uma foto que nós tiramos na casa dela, na penúltima casa dela, ali na Lagoa já, quando nós fizemos uma reunião, e ela está sentada na cadeira dela com uma bonequinha no colo, né? E quando eu vi esse anjo com essa criança no colo, eu disse, talvez seja esse o lugar onde esse anjo deva ficar. E para minha grande alegria, essa árvore foi plantada no dia 8 de outubro, que é exatamente o dia do meu aniversário, que o módulo começou no dia do meu aniversário. Então, não dá para esquecer essa homenagem e poder exatamente num dia importante na minha própria vida, estar participando também desse evento com os alunos que estavam ali, o grupo que estava ali presente. Muito bem. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Na realidade, essa apresentação era mais mesmo para podermos, né, iniciar, né, nossa conversa. E eu só gostaria de fechar lembrando assim, do que foi conviver com a Gudrun nos primeiros anos. Né? Eu conheci a Gudrun em 76, eu estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina, e a Gudrun tinha uma característica muito interessante, que ela tinha uma doação muito grande. Né? Nós, estudantes, tínhamos essa percepção, assim, não tinha nada... Tudo que ela sabia, ela passava. Né? Não tinha nenhuma aquela coisa de, às vezes, eu vou até certo ponto. É lógico, ela reconhecia até onde nós podíamos ir no início, mas sempre tinha essa doação. E eu me lembro muito bem que nós tínhamos as aulas na Clínica Tobias, e nós almoçávamos na Giroflex, que era a empresa do Pedro. E do lado da Giroflex tinha a Veleda. E era uma distância relativa, né? Que era na Marginal, e a Gudrun tinha, na época, uma veraneio, que é uma veraneio azul. Os mais antigos aqui vão lembrar desse carro, é um carro imenso, que quando você entra, o banco parece que você está numa sala de estar, né? Que é uma sala imensa, e a Gudrun tinha a maior confiança, né? Ela olhava, quem sabe dirigir? Aí entregava o carro, e a gente ia para isso. Com esse carro nós fomos conhecer
a Artemísia, que ainda estava no início, né? A primeira vez que nós, estudantes, fomos conhecer a Artemísia. Quem conhece a Artemísia, nós dormimos ainda no que é o refeitório, né? Todo mundo deixa o saco de dormir, aquilo ali. E era sempre uma festa, na realidade, né? Então tinha, ao mesmo tempo que tinha muito essa seriedade de trazer o que que era a importância da medicina antropológica, mas essa convivência, que a Gudrun, quando precisava, era firme também, né? E não dava muito, quando a gente olhava aquela figura da Gudrun, não dava muito para encarar, né? Para enfrentar, a gente respeitava mesmo, mas o respeito era mais realmente pela amorosidade, pelo que ela trouxe, né? E em todos os momentos que ela, na formação, também nos apoiou. Então, queria deixar aberto. Márcia, quer falar mais alguma coisa? A gente deixa para os colegas, que tem muitos que conviveram já naquela época, né? Berenice, Gilberto, que estão aqui, que possam querer falar, e todos, né? Agora o espaço é para que possamos rememorar, comemorar, rememorando. Então, nesse ano que você falou, né, de 76, eu lembro muito que nós juntamos todos os alunos, né, acho que era lá no chamado Instituto de Educação, ou Escola Normal, não sei. Lá em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora. E nós cantamos para ela e para o Daniel, Coração de Estudante. E ela nunca tinha ouvido a música ainda, né? Ela gostou muito, foi muito bonito, né, esse momento. E a gente, como estudante, ela era enorme, né? E a gente, né, nem todo mundo era da altura dela, né? Eu então, que sou baixinha, ela andava aquela turma de aluno atrás. Então, a gente chamava ela de Mamãe Ganso. Não sei se você lembra dessa expressão. A gente falava da Gudrun, ela era a nossa Mamãe Ganso, porque a gente andava sempre onde que ela ia, a gente ia junto. Foi muito bom. Foi assim que eu conheci ela também. E foi o nosso primeiro biográfico, eu acho. Acho que o Gilberto também estava. Na escola, né? Acho que foi quando ela a primeira vez falou do biográfico, realmente. O biográfico, foi nessa época. Eu conheci a Gudrun em 76, né? Em Juiz de Fora, eu estudava ainda lá. E eu sempre vinha para São Paulo, né? Nós vínhamos, né? Janeiro e julho para fazer cursos, né? Vinham os médicos da Europa. Eu me formei em dezembro de 79. Em 3 de janeiro de 80, eu entrei na Clínica Tobias, né? Assim, para fazer um estágio de 1 ano e para voltar para Juiz de Fora. Eu tive a sorte e o privilégio de ficar 1 ano acompanhando a doutora Gudrun, né? Assim, 6 meses só acompanhando e os outros 6 meses já atendendo. E quando chega em dezembro, ela me convida para ficar, né? Para mim foi assim uma coisa tão especial na minha vida. Eu vim para ficar 1 ano, estou há 42, né? Graças a esse convite que ela fez e a minha identificação com a clínica, né? Que a minha vida, o meu casamento foi com a Clínica Tobias, né? Para mim, pessoalmente. E eu pude conversar muito com a Gudrun. Graças a Deus, tivemos muitas conversas, né? Muitas, falar da vida, falar de nós, falar de aspectos dela, né? Que ela foi transformando nesses anos todos, né? Eu acho que a Gudrun, ela foi aparando as próprias arestas. Quem acompanhou com ela viu um processo muito bonito, né? Muito bonito, de transformação. É isso. Tem uma coisa que eu tô muda. Eu achei que você estava querendo falar mesmo, né? Não pode falar, Marcos. Tem uma coisa que eu disse para o Tiago, para a Sol também, durante o velório,
e a Nina está aqui, né? Então a gente pode dizer como eles dividiram essa mãe, essa avó, essa bisavó com uma infinidade de outras pessoas, né? Então, quando nós íamos lá para os congressos, íamos para Dorna e chegávamos lá, as pessoas olhavam para nós e diziam: ah, elas são as meninas da Gudrun, né? Então, durante muito tempo, nós éramos as meninas da Gudrun que a acompanhávamos. E eu imagino, dizer, quando a gente tem uma pessoa que tem todo esse impulso em direção ao mundo, que cria tantas coisas, que mobiliza tantas pessoas, né? E que também, ao mesmo tempo, tem aquilo de que ela se orgulhava muito de ter uma família, né? Ter tido filhos, de ter tido casamento, de ter tido netos, de ter agora bisnetos também. Como é bonito a gente ver o caminho que ela fez, né? E a gratidão que a gente tem a todos que pertencem a essa família por terem compartido, para a gente poder também se sentir um pouco parte da família de Gudrun. E o Tiago disse lá no velório: vocês são todos os irmãos, né? A gente diz esses irmãos postiços, que a gente foi se agregando, foi se juntando atrás da mamãe Ganso, né? Então, muito obrigada, Nina. Você como representante da família. Então, eu só queria acrescentar que quando eu conheci, né, a pedagogia social em 79, fiz o primeiro seminário, aí eu decidi que eu ia mudar para São Paulo. E eu estava assim, a minha ideia era seguir o caminho da pedagogia social. Mas não foi possível nessa época, porque o NPI era muito pequeno, não tinha como orientar uma pessoa. Mas eu já tinha decidido ficar morando em São Paulo. Então, eu morava na casa do Pedro Schmidt e comecei a fazer o seminário Waldorf, que era a única coisa, né? Que naquela época só tinha medicina ou pedagogia Waldorf. Então, eu fui fazer o seminário Waldorf nessa escola, que chamava Higienópolis na época, e na parte da tarde eu não tinha o que fazer. E eu tinha uma dificuldade também de fazer a refeição lá na escola, porque ia ficar caro para mim. Aí eu conversei com ela, e ela falou assim: olha, eu vou te arrumar um trabalho em troca do seu almoço e do seu café. E aí ela me arrumou um cargo que eu era secretária da secretária dela. Então, lá na Clínica Tobias, tinha assim, a sala dela, onde ela atendia, bem na frente tinha uma escadinha e tinha uma salinha lá embaixo, né, meio num porãozinho. E acho que ela chamava Cristina, se não me engano. E foi quando começou a ter as primeiras traduções dos livros, Teosofia, Ciência Oculta e não sei o quê, que eram traduzidos, ela que organizava essa parte toda da tradução, e tinha de datilografar. Naquela época era máquina Hamilton, o Olivetti, não sei. Então, eu datilografava, eu tirava da fita cassete, ficava ouvindo, datilografando, e datilografava para depois mimeografar lá na escola, que ainda não existia editora, né? Mas, assim, o importante da presença da Gudrun sempre foi, né, assim, como que ela apoiava e como que ela era mesmo essa mãezona, né, de todo mundo, que ela deu um jeito de arrumar um trabalho para mim, para eu poder conseguir almoçar lá na Clínica Tobias. E assim eu fiquei o ano todo, aí depois eu fui para o Centro Paulo, né? Mas esse ano de 1980, eu passei lá, assim, sendo secretária da secretária, e foi muito bom, porque a gente tinha uma relação muito próxima, porque eu tinha de mostrar para ela tudo que eu tinha datilografado, os livros, os conteúdos e tudo, né? E você morou na casa dos médicos também, né? Aí depois que eu saí da casa eu morei um ano, e foi ela que deixou, né? Isso foi interessante você lembrar, porque eu morava no Pedro Schmidt, mas era lá em cima, né? Então, tudo que eu tinha de fazer, tinha que descer aquela rua toda a pé, escuro, perigoso. E aí ela falou assim: então você não quer morar na casa dos médicos, porque você já é amiga dos médicos?
Mas eu não era médico, e o contrato dessa casa do médico era só para médico. Mas aí ela autorizou que eu morasse na casa dos médicos. Aí eu fui para a casa lá dos médicos, né? Que era uma casa do estagiário da clínica. Foi muito bom. A gente morou O tempo das vacas gordas, que a gente fala. Mas eu acho que a Nina ia falar. Uhum. Sim, estou aqui, eu só saí da cozinha da família, que não ia ser possível. Estava organizando o jantar das crianças. Primeiro, boa noite para todo mundo. Queria agradecer muito, né, essa homenagem, essa possibilidade de estar aqui. E pensando um pouco no que a Márcia estava falando agora há pouco, onde ela coloca, né, que em algum momento ela fala dessa coisa dos filhos, né, que ela sim teve uma família, que teve os filhos, os netos, e foi muito bonito, como acho que o próprio Ronaldo fala, esse processo dela de transformação ao longo dela, né, eu sempre na visão de neta, né, então eu percebi que era ser neta dela, de uma pessoa que não é uma avó convencional, né, onde não tinha o colinho, não tinha nada disso, né? Ela ia cuidando do jeito dela, que é talvez totalmente diferente da minha avó da Alemanha, que era bem avó, que era que cozinhava, que falava, ai, a tua avó, Gudrun, ela não é avó, porque ela não cozinha, ela não faz coisinhas para você. Então, e ela tinha uma rixa entre essas duas avós um pouco, né? Onde cada uma trazia uma qualidade totalmente diferente. E ela ia cuidando de um outro jeito, né? Então, ela ia viajar, ela sempre trazia um pijaminha, né? Então, a gente foi tendo uma relação um pouco distante no início e foi transformando nos últimos 20 anos, né? Que ela tinha um jeito de cuidar muito particular, assim. Que talvez não era o pegar no colo e passar a mão na cabeça, não. Todo mundo que conheceu sabe que não era esse tipo de cuidado dela, mas existia realmente uma atenção, uma preocupação para quem ela estava se direcionando, ou quem ela realmente se preocupava, né? No jeito dela, ela cuidava muito, né? E daí, e dela fez tudo que ela fez para o mundo, né? E eu fiquei bastante impactada quando nesse, né, no Fio da Vida, ela coloca que o maior legado dela foram os filhos. Eu fiquei assim extremamente, eu falei, uau, né? Porque a gente esperava dela o maior legado, tudo que ela trouxe, o caminho biográfico para o Brasil, toda a bibliografia. Não, o maior legado dela foi os filhos, né? E o quanto que isso tem a ver com o processo dela de transformação, né? Que ela era do mundo e ao longo dos últimos anos ela foi se tornando caseira, avó, mãe. Ela recentemente, sei lá, uns 5 anos atrás, ela me ligou, sempre ligava no aniversário dos meus filhos, tal, no meu. Então, Nina, eu tô querendo dar de presente no dia do meu aniversário. Queria te dar de presente de aniversário, eu tô tricotando. Posso dar de presente para você um colete para o seu filho? Eu falei, pode. Então ela começou a tricotar, que é o arquétipo de uma vovozinha, mas não era dela, mas ela super se esforçando a tricotar. Então ela fazendo coletes, ela estava toda orgulhosa, que cada vez ela trazia um colete novo, assim. Não era uma exímia tricotadeira, mas ela fazendo isso. E tem esse processo que eu sinto de uma amorosidade, de uma delicadeza que foi se transformando nesses últimos 20 anos, talvez. Foi vindo de uma doçura, de um olhar dela, tá bom, querida. Essa querida era uma coisa, essa palavra querida era muito presente. Óbvio que morando em Florianópolis, o querida fica mais no vocabulário das pessoas, mas essa coisa do querida, ai, tá bom, querida. Eu ligava às vezes para perguntar alguma coisa, até questões de trabalho mesmo. Acho bom, querida. Daí tinha essa coisa do acho bom, sim, acho bom fazer assim. Então, assim, não é que ela nunca impunha nada, mas tinha uma coisa de um diálogo que ela sempre escutava, ela sempre queria saber. Sem, né, acho legal o que você está pensando, sem ter uma imposição, né? E é exatamente o que a gente fala, né, no caminho biográfico, né? Quando chega naquela idade que não é mais para falar. Ela escuta, ela só fala quando realmente é necessário. Então, assim, foi muito bonito. E ela sempre é autêntica, né? Em tudo que fez, uma autenticidade, ela é moderna, sempre foi muito moderna, né? E o velório dela não tinha como ser diferente, né?
Gente, alguém já viu caixão colorido, cheio de desenho? Foi um negócio que eu olhava, o que é isso? Foi uma coisa assim, chocante, maravilhosa. Minha mãe não queria que cremasse. Ela falou, ai, será que não dá para guardar? Eu falei, mãe, não, né? Ai, vamos guardar. E eu estava esse final de semana, né, em Floripa, que foi feita uma missa, né, tanto para ela quanto para o Thomas, pelo pastor, como chama? Carlos Maranhão. E daí a gente foi mexer nas coisas dela, né? Assim, tudo que foi tirado do asilo, ela já vem nos últimos anos num processo de doação de livros, de joias, de coisas, né? Que cada um ia escolhendo. Mas tinha muita coisa, né? Então, assim, deu trazer uma roupa, uma blusa, um lenço, umas coisas, e lendo as coisas, assim, foi super cansativo, porque assim, tem muita coisa, né? Então, assim, desde diário dela, coisas da terapia artística. Então foi bem intenso, assim, e achar coisinhas delicadas que ela tinha, sabe? Miminhos, que a gente nem imaginava que ela tinha. Então as bonequinhas, que alguém falou, né? Que ela sempre tinha as bonequinhas, né, Berenice, né? A bonequinha que ela cuidava. Ela tinha um monte de bonequinha. E minha mãe tem uma tradição de dar todo ano, para todos da família, e é uma guerra, que todos querem, travesseirinhos de macela, que a gente colhe lá em Campos, a gente faz travesseirinhos, e o quanto o cabelo da gente, da família, cheira macela e ajuda no sono. Isso ela dava, minha mãe dá. Então agora eu fui olhar, tinha uns 10 travesseirinhos de macela, que ela ia juntando na cama. Então, se é uma coisa da família, Schmidt puxo, que todo mundo tem um monte de travesseirinho de macela na cama. Isso é mais uma coisa que ela trouxe, né? Esse cuidado com a natureza, esse cuidado com as coisas, né? Recentemente lá em Campos eu estava mexendo, eu achei uma preciosidade, que são os desenhos feitos à mão por ela, lá atrás, deve ser década de 80, que ela tem todas as plantas medicinais, aí tem a arníquea, tem um desenho da arníquea, ela explicando a calêndula, o briófilo. Eu falei, nossa, e eu fui fazer inclusive um trabalho biográfico lá com umas meninas, e uma delas é médica do Rio. Ela pegava aquilo e falou, gente, isso aqui vale ouro. Ela começou a tirar foto, falei, quase que eu falei, leva, mas só acho que eu falei para não levar. Tá lá guardado. Mas é lindo, porque é isso, ela registrava, né? Tá em desenho, tá plastificado, assim, ainda bem rudimentar, mas tá lá. Então, ela ia do jeito dela, não tão convencional, mas com muito amor, assim, com muito cuidado com quem estava ali, e ela era do fazer, né? Eu lembro que uma vez acho que foi a Valdívia, falou um dia lá na Sagres que precisava molhar. Ela olhou o jardim e falou, ai, Valdívia, acho que tem que fazer isso, tem que molhar, para não estar molhado, as plantas. Segunda-feira a gente arruma isso, eu vou falar para o jardineiro. Dali a meia hora começou a chover, óbvio, ela que pegou o vazão e pôs na chuva, né? Não ia esperar segunda-feira o jardineiro chegar. Não, imagina, ela pega e carrega e põe, né? Embora ela também soubesse delegar maravilhosamente bem, gente. Vocês sabem. Nunca vi alguém que sabe delegar. Ela vai, ó, você faz isso, você isso, você isso, você isso, e a coisa acontece, né? Então, como era realmente a Gansa e os filhotinhos atrás, porque ela dava para todo mundo o trabalho, né? A Cláudia, que trabalha na minha mãe há desde os 16 anos, que era da Artemisia, foi trabalhar na cozinha lá atrás. Ela fala, ai, tua avó chega, tua avó tá chegando. Ai, Nina, tua avó chega, ela me manda fazer um monte de coisa. Liga na clínica Tobias, liga não sei o quê, encomenda remédio, faz não sei o quê, faz a comida. Então, ela tinha essa capacidade de delegar muitas coisas, né? Mas acho que mais do que garça, mais do que gansa, ela era garça, né? Tanto é que, né, a Gugu, como o Daniel chama, é H de garça. Então, ela tinha alguns apelidos bem particulares, né? É isso, queridos. Eu não quero me alongar na fala e eu vou ter que sair em 5, 10 minutos, porque eu tenho uma reunião agora bem importante às 8. Mas eu queria, de fato, agradecer muito, tá? Obrigada, e convidá-los Nina. para quem quiser, quem estiver em São Paulo, a gente está organizando também um novo encontro dia 20 de novembro, na Comunidade dos Cristãos, às 4 da tarde. Tá? Quem tiver com vontade, venha. Obrigada. Muito obrigada, Nina. Obrigado. A Nina falando me lembra que a vida com Gudra era sempre uma aventura, né? Quando nós viajávamos para Dorna, para os congressos, os primeiros congressos biográficos que tinha ali, a gente voltava com as malas carregadas de remédio,
Então, ela distribuía, éramos eu, era a Edna, às vezes Amparo estava também, não sei se Conrado também passou por essa experiência, mas a gente viajava junto, voltava, ela distribuía, comprava os remédios, colocava em todas as malas e a gente só pensava, e se nos pegarem na alfândega? E se nos pegarem na alfândega? Nunca nos pegaram, mas tivemos muito contrabando de remédio da Veleda para o Brasil naquela época. Então, era sempre uma aventura, a gente sempre podia descobrir alguma coisa inusitada, ou ir para um lugar inusitado. Eu lembro que nós fomos, nessa o Conrado estava, quando nós fomos para Munique, depois de termos feito o curso com o Kuhn, e acho que tem uma comemoração, não lembro qual, que os alemães costumam se dar um coração de presente, um coração todo enfeitadinho, não sei se alguém aqui lembra que ocasião é essa. E andei muito com ela, atrás de um lugar que vendesse os corações do tamanho que ela queria, que é de chocolate, ou é de um bolo, de um pão de ló, alguma coisa assim. E a gente foi, procurou, porque ela queria comprar para os filhos, para trazer para os filhos. Esse tal. Então, além da mala cheia de remédios, a gente também vinha com coisa das mais inusitadas. Sempre foi uma aventura. Essas são as festas do povo, que eles chamam lá. Normalmente é no verão, principalmente em outubro, que também casa com a questão do Oktoberfest lá, né? Então, essas festas que ocorrem na rua e que as pessoas... Quase tem várias barraquinhas que vendem esses corações de todos os tamanhos, com vários dizeres, né? É isso mesmo. Grícia mora na Grécia, na Alemanha. A Grícia na Grécia não, Grícia mora na Alemanha. É isso mesmo. Eu assisti o Oktoberfest com ela, em Munique, todo o desfile, tudo, e nós duas lá admirando as belezas daquele Oktoberfest. Tem muitas lembranças muito boas e bem divertidas também. Em 2008, nós fizemos uma viagem com ela a Chartres, Dorna e Colmar, né? A Gudrun organizou tudo, né? Assim, desde os encontros aqui no Brasil, a divisão dos temas, e nos ônibus ela pegava o microfone, né? Ficava comandando como uma guia turística. Muito uma animação, uma disposição assim impressionante de ver, né? 2008 ela já tinha idade, né? Mas ela organizou tudo e participava de tudo e sorteava. Quem vai ganhar um presente tal no museu, não sei aonde. Ela sorteava, né? Criava, inventava coisas para motivar a viagem, né? Acho que foi a última viagem que ela fez a Chartres, se não me engano. E foi uma riqueza de estar junto lá. Quase umas 40 pessoas. Eu estava lembrando aqui, em cima do que a Berenice falou, os mais antigos aqui vão se lembrar dos folhetos de higiene social. Lembra que era colocado na clínica? E eram as primeiras... Eu tenho a coleção toda. Ótimo! E aí eram onde você tinha temas variados, não eram só temas médicos, tinha temas sobre televisão, sobre morte, sobre meditação, e eram folhetos bem simples, né? Mas que mostra esse impulso do início, né? Que é tão importante. E um outro fato interessante é que ela mesma falava, ela não era uma médica do intelecto, né? Se eu comparasse a Gudrun com o Cálix, né? O Cálix é mais, né, do pensar, e ela era muito do sentir e do fazer, né? E isso era uma coisa bastante interessante também na postura dela, né, como médica. E quem pôde conviver com ela na clínica, tudo que se fala hoje, né? Parto humanizado, cuidados paliativos, tudo se fazia lá, através da orientação da Gudrun, né? Ela fez curso com Kubler-Ross, com aquele homem lá do Paraná que fazia parto dentro da água, né? Então, ela tinha esse pioneirismo, né, de trazer as coisas e na prática, né? E funcionava. Eu acho que a clínica, gente, foi o primeiro hospital do Brasil que internou uma pessoa com HIV positivo. Foi no ano de 81. Ninguém sabia, né? E todo mundo cuidou sem medo, ninguém contaminou com nada. Depois que você fica sabendo, né?
o que que era? Não era depressão, era um problema pelo HIV em 81. Eu queria fazer uma homenagem rapidinha para Gudrun e para Nina. Para quem me conhece, eu sou a Catarina. Para quem não me conhece, eu continuo sendo Catarina, né? E, na verdade, eu não conhecia a Gudrun, assim, quer dizer, eu a vi em alguns eventos, assim, de longe, né? Então, eu não tive essa convivência que todos estão falando, mas a minha homenagem vai... Ainda bem que ela existiu, ainda bem que ela trouxe esse conhecimento que todos vocês estão compartilhando aqui agora. O meu primeiro biográfico, quando eu fiz como participante, por uma coincidência agora nessa nossa conversa, a Nina era enfermeira e foi feito na Artemisia, né? E assim eu posso dizer que na verdade a minha vida mudou depois do biográfico, né? Então assim, a minha homenagem para a Gudrun vai de todo esse conhecimento que ela trouxe, de todo esse e depois de todos os ramos que se passaram depois do biográfico, né? Então, assim, hoje você tem o ecossocial, você tem a Digo, você tem hoje outros frutos, a Lumo também, né? E eu, depois de ter feito o biográfico, na verdade, assim, o biográfico surgiu porque a minha irmã fez, e aí quem era o médico naquela época era o Ronaldo, aí a minha irmã falou na época, isso tem talvez uns 18 anos, 18, 17 anos isso aconteceu, e aí a minha irmã falou, você tem que fazer, aí eu fiz, o médico foi o Corrado, quando eu fiz o meu biográfico, o médico foi o Corrado, naquele modelo que a gente tinha na Artemisia ainda, e a Nina era a enfermeira. E a partir daquilo ali, eu não parei de procurar estudar e conhecer o que era mais a antroposofia, e com certeza veio dessa semente disso que a Gudrun trouxe, né? Então, daquele biográfico, eu acabei fazendo a formação de coaching, acabei fazendo também o ecossocial, e depois acabei fazendo a formação biográfica com esses mestres incríveis que a gente tem aqui, que é o Ronaldo, a Márcia, né, a Amparo e todos os outros que fazem parte da ELEB, né? Então, aqui vai o meu agradecimento à Gudrun dela ter trazido isso e que as pessoas que beberam dessa fonte continuem fazendo, assim como hoje minha filha estuda numa escola Waldorf, então, assim, toda a minha vida, de fato, assim, teve uma mudança significativa depois que eu conheci o biográfico, que veio pela Gudrun. Então, o meu mais profundo agradecimento a ela e que no plano que ela estiver, que ela saiba que fez a diferença no mundo. Essa é a minha homenagem para a Gudrun. Obrigada, Catarina. E a Catarina fez só terminar ainda, só uma coisa aqui, desculpa, é que a Catarina levantou um aspecto que o modo como a Artemisia atuava, eu não sei de nenhum outro lugar do mundo que faça isso, né? Então, tinha esse aspecto da palavra, né? Como era feita nos mistérios da Artemisia mesmo, o ambiente, a natureza, mas era essa imagem de que não adianta a pessoa ter grandes ideias se ela não tem vitalidade, né? E aí todo o programa era baseado tinha um programa separado de revitalização, junto com os programas biográficos, mas todo mundo fazia uma revitalização. E aí, ela que, né, com esse hábito do banho intestinal, que era sempre uma brincadeira, nos livros, né, da Artemisia, tinha as histórias mais engraçadas. Aliás, eu até recomendo quem não tenha, que tenha, porque esse livro tem até fotos, né, de pessoas, fotos do livro que tinha lá na Artemisia, e isso era, assim, um bálsamo, né? Uma coisa que, quando eu estava na Artemisia ainda, jovem, eu imaginava, ninguém mais vai conseguir fazer isso. Você pode juntar todos os antropósofos modernos, você não vai conseguir montar uma Artemisia como era, né? Foi bem interessante você, Catarina, lembrar assim, dos moldes como era na Artemisia, né? E aqui tem o Gilberto, o Corrado, que passaram como médicos lá também, que era uma experiência muito rica, né? Elisa? Desculpa, Elisa. Então, é que eu
quando a Nina estava falando dessa coisa dela tá nos últimos anos cuidando mais da família, me trouxe essa lembrança também. Eu tive essa... Acho que para mim assim foi uma graça, né? De poder estar na Artemisia e estar com a Gudrun em várias ocasiões, também com a Nina, várias vezes. E eu me lembrei que quando eu estava lá na Artemisia, a Gudrun veio dar um curso do karma para todo mundo que trabalhava na Artemisia, que vivia ali, né, para os terapeutas, os médicos. E eu fiquei num pequeno grupo com ela. E eu me lembro muito assim dela uma hora, acho que alguém comentou alguma coisa de como estava sendo como mãe, qualquer coisa assim. E ela fez um comentário que ficou sempre para mim como uma lição, assim, como uma das sabedorias dela, que ela disse que ela talvez não tivesse sido uma mãe tão atenciosa quanto ela, naquele momento, percebia que ela poderia ter sido. Mas ela disse, tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a gente tem que viver o presente e aquilo que vem para frente. Então, o que eu hoje posso fazer, de estar com mais cuidado e tudo, é cuidar dos netos, dos bisnetos que virão, e aí eu posso fazer coisas que eu não pude fazer como mãe, né? Então, quando a Nina estava falando disso, eu me lembrei desse compartilhamento dela. E muita saudade aqui agora, quando todo mundo está falando, e desse período também que eu vivi lá, com todo mundo. Obrigada, Elisa. Eu tenho um lado do humano da Gudo que eu queria falar. Um dia estávamos numa festa no Centro Paulo, numa festa junina, né? Dançando, dançando. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, Gilberto, me tira para dançar. Estou com uma vontade de dançar e ninguém me tira. Aí a gente dançou umas 3 músicas, ela falou assim, agora já chega, muito obrigado. Então, assim, né, eu acho que cada um teve o seu momento, né, de intimidade com ela. Eu acho que muitas coisas a gente guarda, né, para nós, né? Mas eu achei interessante falar dessa vivência, né? Assim, muito especial. A gente abre, se as pessoas não falam, a gente vai falando. Porque lembrança, a gente tem muitas lembranças, né? Tem muita coisa. Diga, Regina. Não, é uma delícia ouvir vocês. E eu tive com a Gudrun 3 vezes, uma quando eu a vi na associação. E aí eu lembro que antes de fazer o biográfico, eu fui ver que tribo era essa, né, antes de fazer a formação. E eu lembro que eu cheguei um pouquinho atrasada e quando eu entrei, a Gudrun estava falando. E o impacto daquele encontro, assim, eu não tinha ideia do que viria pela frente, mas... E depois eu estive perto dela 2 vezes em livros autografados. Mas era uma coisa tão grande para mim, e ainda é, e eu tinha programado agora, eu vou para o Brasil dia 25 de novembro, e eu tinha falado para o Leandro Cal, da Escola do Altruísmo, quando eu for, você me leva para fazer uma visita. A Fátima Elô tinha falado para mim que ela gostava de visita. Enfim, e não deu tempo. Mas o impacto da obra dela na minha história, assim, e sou grata a você, Márcia, Ronaldo e todos, assim, mas é um amor que oxalá tenham outros encontros adiante, mas é uma gratidão, assim, e um amor, né? Então, eu queria só dizer isso. Obrigada, Regina. Eu queria contar uma coisa da Gudrun. Assim, foi assim, quando nós fizemos o Mutação, lá em Porto Alegre, a Gudrun foi assistir. E ficou assistindo a gente dar aula, né? E foi muito interessante, porque
tinha um menino que nós estávamos na fase de fazer era um trabalho de vocação, né? De encontrar seus talentos, né? E o que você vai fazer. E tinha um menino que falava assim, eu não posso, eu só tenho que ser bandido. Olha a minha cara de bandido. Eu vou continuar sendo bandido, porque olha para mim, na hora que eu chegar lá na comunidade, o traficante vai estar me esperando. E eu vou... ou eu mato ele ou ele me mata. Aí eu falei assim, bom, a Gudo estava perto, a Gudo falou para mim, fala para ele pensar mais essa noite, né? Leva para o sono essa pergunta e tal. Aí eu falei isso para ele e deixa também, o que der é o destino dele, né? E à noite ela falou para mim, leve ele para o sono. E aí eu pensei bastante nele e tal, e dormi. E no dia seguinte, quando eu cheguei para dar o curso, ele era o primeiro lá no portão esperando, e ele falou, a senhora pensou em mim essa noite? Aí eu falei assim, não, a noite inteirinha a senhora estava no meu sono. Aí eu falei, bom, mas e o que resolveu isso? Aí ele falou assim, bom, isso significa que se eu não tenho medo de ser bandido, eu posso ser bombeiro para salvar vidas. Então foi uma experiência muito mágica, né? Que eu tive o privilégio de ter a orientação da Gudrun, além dela estar lá prestigiando o nosso curso, né? O curso todo. Depois eu tive uma outra experiência com a Gudrun, quando fiz o curso do Ernest Amos, no Centro Paulo, e ela estava junto. Ela estava junto fazendo o curso do Ernest, né? E nós estávamos todos lá, e na hora, depois do almoço, era interessante porque todos saíam para ir dormir, para fazer a siesta, né? Fazer o soninho de descanso. E aí, assim, eu questionei, né? Assim, o sono depois do almoço, a qualidade dele, e ela falou assim, a gente encontra com os anjos, e a gente tem muita saudade dos anjos, por isso que a gente dorme. E, assim, achei incrível, eles iam para dormir para encontrar com os anjos depois do almoço. Então, para mim, foi, assim, uma poesia, aquele soninho depois do almoço, né? Eu tenho boas lembranças dela, mas eu queria compartilhar esses dois, que foram, assim, extrasensorial, né? Que aconteceu como chamado dos deuses, né? Obrigada, Angélica. Maria Angélica. Posso falar? Posso falar? Pode. Quem quer falar? Fala, Karen. Karen, sim. O Gilberto trouxe essa questão da intimidade das coisas simples, né, que a Gudrun era capaz de apresentar, porque a gente sempre esperava dela, a gente sempre encontrava com Gudrun com grande expectativa, por ser Gudrun quem representava, mas ela tinha algumas coisas muito simples, né, e que eram encantadoras. Bom, eu sou filhotinha de muitos de vocês, né, eu venho desde a época de Artemisia, e muito sem saber um pouco, diferente da Regina que foi pesquisar a tribo, eu caí ali e fui entendendo ao longo do caminho. E esse caminho foi longo, e foi onde eu tive a oportunidade de conviver com Gudrun, com Bernard, Valber, Rosinha e Di, que ficavam na minha casa em São Paulo, Bernard quando vinha também, Tiago, Nina, a gente já é amiga de mais tempo, até por conta da idade. E eu me lembro de um ano novo, que a gente foi convidado a passar com o Undre Daniel, lá em Florianópolis.
Eu era só uma aprendiz de feiticeira, bom, ainda sou, né? Mas aí, lá atrás, estou falando isso há quase, sei lá, 20 anos, eu me lembro das conversas que tinham, né? Quando eles se encontravam, Dick, Rosinha, Daniel, Woodrow. E aí as conversas iam escalando, né? Num grau que eu não tinha a menor condição sequer de dar um pitaquinho. E foi assim que tinha uma conversa na casa de praia ali, depois da gente ter ido à praia, Gudrun caminhar, né, porque ela gostava de caminhar ali pela praia, o Daniel marcava um lugar com ela, andava 40 minutos para cá, ele para lá, eles se encontravam, e aí eles sentam para bater um simples papo de fim de tarde, e era aqueles assuntos que iam escalando. Bom, eu me retirei, claro, e fui lavar a louça, e deixei eles conversando. E estou lavando a louça, tirando as coisas da mesa que eles estavam comendo, fui lavando a louça, e aí eu ouço uma cadeira, assim, arrastar no chão. E quando eu viro, era a Gudrun, estavam todos sentados em roda, e era a Gudrun com a cadeira mais afastada para ver eu lavar a louça. Eu nunca lavei uma louça com tanto esmero na minha vida. Porque, no fundo, ela não estava me controlando, ela estava vendo os meus gestos. Quando o Ronaldo falou das mãos e aqueles gestos que ele trouxe nas fotos, a primeira pessoa que eu entendi, a primeira pessoa que acho que me apresentou um gestual a respeito do gestual foi o Gudrun, e comigo lavando louça. Não dá para esquecer. Obrigada, Karen. Eu acho que eu também posso falar um pouquinho. A minha relação com a doutora Gudrun foi sempre de mestra e aluna, né? Nunca tive uma intimidade maior com a doutora Gudrun. O primeiro contato foi mais ou menos em 1982, quando ela foi fazer um biográfico com as fonos na clínica da Beatriz. Ou seja, num final de semana, todas as fonos, acho que eram umas 10, 15 fonos, não me lembro, ela fez um pequeno biográfico lá e foi aí que eu acordei para isso. E depois, quando fui fazer a formação biográfica, ela foi minha professora, ela estava passando o bastão para o Ronaldo, para a Márcia, para a Edna e para os outros, e eu assisti algumas palestras dela. Então, para mim, ela sempre tinha essa postura austera, da grande mestra, né? Então, nunca tive uma intimidade grande, mas um respeito profundo pelo conhecimento que ela trazia e por tudo que ela ensinou. Esse foi o meu contato com a doutora Gudrun. Obrigada, Eliana. Posso falar? Claro. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, né? Porque eu não conheci pessoalmente. Mas, para mim, assim, acho que é bem gostoso, né? Eu adoro ouvir história, ouvir falar sobre as pessoas, e acho que ela foi uma pessoa muito importante, e ela e vai continuar sendo, né? Então, o que eu queria mesmo é agradecer a vocês, né? Então, tipo, falar mais do Ronaldo e da Márcia, porque eu sei que são os que conduzem, né, a escola. Mas, para mim, assim, eu cheguei aqui neste grupo através da Karen. E na Karen, através do Tsu, né? E no Tsu, através da empresa que eu trabalhava. Então, eu acho que, assim, e aí, através da minha amiga, que era minha chefe. Né? Então, assim, eu gosto de ficar sempre buscando as origens das coisas, porque nada é por acaso. E aí eu estou agora na turma 20, né? Como vai ser daqui para frente, não sei, mas para mim, assim, está sendo muito bom, né? Eu só participei de um encontro, que eu entrei no meio do caminho, né? Então, eu participei só de um. Mas eu queria só agradecer a todos vocês, as histórias que vocês estão compartilhando, o que vocês estão trazendo, porque para mim se trata disso, né? São pessoas, e com certeza ela era uma pessoa, né, iluminada, que teve condições de trazer muita coisa para cá, né? Então, quando o Gilberto contou aí sobre as coisas que agora estão vindo mais fortes, né, do cuidado com as pessoas, com o nascimento das crianças, né? Ele trouxe um exemplo aí do parto humanizado, por exemplo, né? Então, acho que são coisas assim que sempre existiram,
mas que foi plantado lá atrás e que ela tentou trazer e que está trazendo e que depende de quem está aqui hoje, de vocês que criaram, né, que começaram em algum momento, assumiram essa responsabilidade, e para quem está chegando, né? Então, acho que para todo mundo querer plantar, né? Então, tipo, a árvore que você plantou lá no, né, em homenagem àquele anjinho, né? Então, acho que assim, é daí que a gente vai cuidar, plantar, semear lá na frente. Então, só queria agradecer a vocês. E aí, quando a Karen sair, eu vou sair com ela, tá? Porque a gente tem um grupo que ela vai conduzir. Então, quando ela sair da sala, eu vou sair junto, tá? Obrigada, Obrigado, Fernanda. Fernanda. O Zé Vicente levantou a mão. Deixa eu abaixar aqui. 2 pontos. Eu conheci a doutora Grudon por causa da Sônia. E quando o nosso filho tinha 1 ano, nós fomos à Clínica Tobias. E lidaram com uma situação que a gente não sabia como cuidar de um filho pequeno, né? E o nosso contato maior foi com o Dr. Aranha, não especificamente com ela. Mas eu recordo de encontros, de palestras lá na clínica. Ou com ela, o Dr. Calix. E de tudo isso, eu tenho uma gratidão imensa por ela compartilhar, por ela cuidar dos outros. Serei eternamente grato. Um segundo ponto foi, eu não lembro como a gente ficou sabendo, mas foi pelos anos de 92, numa casa no Campo Belo, uma palestra sobre o trabalho biográfico. E eu saí de lá em choque com o que eu ouvi. Mais ou menos do choque quando nós levamos o nosso filho pela primeira vez na Clínica Tobias. E isso ficou comigo, de uma certa maneira, ruminando, digerindo, até começar a formação biográfica no ano passado. Eu acho que tem formas e formas de gratidão, né? Eu reconheço o cuidado, a disposição em compartilhar em vocês, Márcia e Ronaldo. E como vocês conduzem a ELEB. E de alguma maneira, né, eu acho que eu penso que a maneira talvez mais carinhosa ou direta de fazer isso é quando você faz um esforço de incorporar algo de alguém que você admira. Como se, de alguma maneira, essa convivência transformasse a gente. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo que aconteceu há 40 anos, há 30 anos, e por encontrar vocês também. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria de falar, né, esse aspecto que foi trazido, acho que pela Nina e por outras pessoas, de como a Gudrun foi mudando no decorrer do tempo, né? E como esse processo do trabalho biográfico, do trabalho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, que a gente trabalha na biografia, como é nítido isso na biografia dela, para quem conviveu com ela mais perto ou mais longe, mas durante muito tempo, né? Então, eu conheci a Gudrun em 1980 também, lá na Clínica Tobias, e que eu era estudante na faculdade de farmácia. Então, passei, e depois de 83, que quando começamos o trabalho de pesquisa em medicamentos na Associação Tobias, então tive um convívio mais próximo com o Gudrun e o Pedro Schmidt.
e Daniel, os três. Então, tem várias diferenças, assim, mas não tinha um convívio muito próximo, né? Mas frequente. E aí a gente vai vendo como tem essa modificação. E eu queria destacar, então, esse cuidado que a Gudrun tinha com as pessoas, com todas as pessoas, né? Com cada individualidade, como ela se preocupava com cada pessoa, né? E ela tinha mesmo esses últimos tempos, essa preocupação de assumir compromissos ou marcar coisas na agenda que ela não sabia se ela ia poder cumprir esse compromisso, essa agenda, né? E uma com as visitas, né? Acho que a Regina tinha falado de visitas. Então, eu estive, e toda vez que eu ia para Florianópolis para um curso para os médicos ou alguma atividade, a Gudrun sempre fazia questão de nos encontrar, né, e conversar num almoço, quando não desse para ir fazer uma visita para ela na casa, num dos horários do curso, ela ia lá para fazer essa visita. Então, agora, essa última vez que a gente foi, em setembro, 14 a 19 de setembro, a gente foi dar um intensivo para a BMA, mas quando foram comprar a passagem de volta, ligaram para saber se a gente não gostaria de visitar a Gudrun, porque informavam para ela as pessoas que iam estar lá, né? E ela dizia, olha, essa pessoa eu quero ver, né? Gostaria. Mas quando a gente iria, ela falou, não sei, né? Tão longe isso, né? Mas foi marcado, então, o nosso retorno, que seria no domingo, dia 18 de setembro, foi marcado para segunda-feira, dia 19, para que a gente pudesse, no domingo à tarde, fazer uma visita. E, claro, todo mundo sabe, né, duas semanas antes, a Gudrun teve a queda e foi hospitalizada. E nesse tempo ela já estava hospitalizada lá na UTI. Mas a gente falou, bom, não tem visita, né? A Gudrun está hospitalizada, mas quando nós chegamos lá, ficamos sabendo que Gudrun, lá na UTI, com os médicos, as pessoas que cuidavam, fez questão de organizar que nós fôssemos encontrar o Daniel lá na casa onde morava. Não, o Daniel vai recebê-los, e preocupada se desse certo de fazer o combinado de que nós visitássemos o Daniel, e assim foi. Então, essa era, né, a Gudrun, né? Preocupada com os seus compromissos, com a sua agenda, com o seu compromisso com o outro, né? Então, era esse o depoimento que eu queria deixar, e essa vida, né, dela, que, como a gente está vendo, motiva a vida e o trabalho e a vida mesmo, né, de tantos outros. Acho que todos nós aqui estamos incluídos nessas vidas motivadas pela vida da doutora Gudrun. Obrigada, Maria. Posso Adriana. falar? Adriana, vai, Adriana. Boa noite. Eu só queria trazer uma cena que ficou muito marcada. Eu ajudei a organizar os 11 anos da ELEB e, obviamente, ela foi convidada e não sabia se ela poderia vir ou não, mas, felizmente, ela compareceu. E aí, num dado momento, eu fui conversar com ela para saber se ela gostaria de fazer alguma fala. E ela, muito humildemente, falou para mim, olha, se eu puder, eu gostaria de falar uns 10 minutinhos. Eu, perfeitamente. Então, começamos o evento e também, num outro momento, passamos a palavra para ela e ela falou 2 horas. Então, e com muito entusiasmo. Então, essa é uma, entre todas essas características, o que todo mundo trouxe dela, era esse entusiasmo com que ela falava do trabalho dela, o conhecimento. Eu acho que essa também era uma característica muito marcante da doutora. Era a contribuição que eu queria. E depois, num outro momento, quando eu fiz a biografia, né, no meu biografado, eu contei para ela a história da pessoa que eu tinha feito a biografia. Ela olhou bem para mim e falou assim, você devia fazer mais pelo menos umas 3 ou 4. Então, assim, era sempre aquele entusiasmo, né, e de reconhecer no outro também a capacidade de levar um impulso, né, da biografia para o mundo.
Era essa minha contribuição. Obrigada por todos. A Márcia, Ronaldo, que continuam carregando esse pulso, também a minha eterna gratidão. Obrigado, Diana. Obrigada, Diana. Regina? Posso falar? Sim. Doutor Ronaldo? Eu tive 2 encontros, mas eu sou do grupo 8, para quem não me conhece. E eu tive 2 encontros, um com a doutora Gudrun mais próximos, um foi quando nós estivemos no congresso biográfico no Goetheanum, e eu me lembro assim de como me marcou o respeito, né, diante dos outros grupos do mundo todo. E quando eu falava, né, eu sou do Brasil, todo mundo é Gudrun, então, assim, ficou muito forte essa imagem, né, do respeito que ela tinha, não só aqui no Brasil, mas fora. E aí eu me lembro de uma cena, porque quando me perguntam, você trabalha com biográfico? Como é, né, quem não conhece? E eu falo 3 palavras em relação a isso, que acho que vem do módulo do Karma, que nós fizemos, o meu grupo fez em Florianópolis, com ela, e eu caí no grupo da doutora Gudrun. E eu me lembro da cena, assim, ela toda forte e poderosa, me ouvindo com maior carinho, maior cuidado e o maior respeito. Então, eu sempre falo, olha, trabalhar com biográfico, você tem que ter carinho, cuidado e respeito, porque eu lembro daquela relação, ela me olhando e me ouvindo. Eu vejo que isso, né, não foi diferente quando eu fiz o meu biográfico com a Márcia, que sempre foi permeado disto tudo, e quando também, né, o doutor Ronaldo nos acolhe dessa forma. Então, eu acho que isso é tão forte e ficou na minha alma mesmo, né? Essas 3 coisas de um exemplo que eu tive das pessoas que ouviram a minha biografia, que eu tento levar para quem eu ouço, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, Regina. Queridos, 8h22. Sim, acho que... Quem quiser se manifestar, eu acho que está aberta, mas acho que talvez a gente tenha que encerrar já. Mas alguém quer... Eu queria aproveitar esse momento e poder encerrar com um verso para Gudrun, do Steiner. Não sei se Ronaldo Só quer quero falar mais. uma coisinha rapidinho. Na festa dos 70 anos da Gudrun, né, que a gente fez na Temísia, exato. Eu fui fazer uma pequena fala para ela. E para mim, Gudrun nos deu a oportunidade de nós convivermos com uma pessoa que no Evangelho fala, né? Sal da terra, luz do mundo. Né? Gudrun foi uma pessoa, sal da terra, luz do mundo. Obrigado, Gilberto. Bem, acho que, Lúcia, você pode... Né? Acho que então nós vamos ouvir o que a Lúcia vai nos trazer e podemos encerrar, agradecendo a todos, né, que estiveram aqui, agradecendo essas trocas, né, porque na realidade nós falamos justamente o que ela veio fazer, né, nós falamos de biografia, né, através dos encontros nós revimos, né, essa biografia da Gudrun, principalmente naquilo que ela nos tocou, mesmo quem não teve um contato direto com ela, mas tem todo o contato com esse trabalho do Sol, da Terra e da Luz, né? Tudo que ela iluminou e permitiu crescer no mundo, muitas pessoas, mesmo sem conhecer, têm um grande encontro com ela. Então, a gente agradece a participação de todos e Lúcia pode, então, encerrar para nós, por favor. Nosso amor esteja entretecido de modo sagrado aos invólucros que agora te circundam, arrefecendo vossa quentura e esquentando vossa frieza. Levado pelo amor, iluminado pela luz, viva para cima. Aos campos espirituais, queremos enviar o amor leal que encontramos, para alma com alma unirmos. E quando dos mundos espirituais tu a nós dirigires para encontrar em nós aquilo que procura, perceberá
nosso amor em nossos pensamentos. Muita gratidão. Obrigado a todos. Obrigado, Lúcio. Boa Obrigado a noite. todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Foi emocionante. Obrigado, boa noite. Obrigado.